4 lições que todo pai deveria ensinar para seu filho, se deseja que ele se torne uma pessoa de sucesso na vida. Todos os pais que estão alcançando o sucesso na vida ensinam essas lições para seus filhos, seja nas finanças, ou na vida espiritual, ou em relacionamentos. Uma das coisas mais motivadoras nesse mundo é que podemos extrair sabedoria de um canto e usar em outra área completamente diferente das nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao Governando na Terra, deixe seu like para que esse vídeo seja mais divulgado e se inscreva no nosso canal. Uma das coisas mais motivadoras nesse mundo é que podemos extrair sabedoria de um canto e usar em outra área das nossas vidas. Por exemplo, existe uma lição que diz que por meio da repetição, paciência e muita habilidade para saber ler as situações e ver o que funciona melhor, podemos fixar na cabeça de uma criança ensinamentos que ela nunca irá esquecer por toda a vida. Esse ensinamento de como criar uma criança funciona para todas as pessoas e idades. Esse é um exemplo. Existe muito poder na repetição. Gosto muito da frase que diz: motivação não nos leva a lugar nenhum. Ela nos faz começar algo, mas é a disciplina que nos faz continuar e terminar o que começamos pela motivação. Uma das coisas que me admira na vida é que a maioria dos pais de sucesso querem ver seus filhos sendo sucedidos também. Como não sobrevivem nessa vida no modo automático, como fazem os pobres, conseguem vislumbrar com mais clareza o futuro e como o tempo é maior, fazem acontecer. Acredito que uma das melhores coisas que pode acontecer para uma criança é ser criada pelos seus pais com fortes princípios de sucesso e espiritualidade e que se importam com o futuro dessa criança. Nos encontramos em uma vida onde não recebemos um manual de como fazer as coisas. A maioria das pessoas aprendem mesmo quebrando a cara, sendo frustradas e traídas. E isso faz parte da vida, mas já se provou mais do que útil ter bons mentores que pegam pela mão e guiam por caminhos certos. Bons pais nos fazem evitar muitas dores desnecessárias, como filhos na hora errada, por exemplo, como financiamentos de apartamento contando apenas com uma fonte de renda, porque se você perder essa fonte de renda, como você vai continuar com o financiamento? Quando temos guias para nos direcionar, evitamos muitas mazelas e dores da vida que deixam seus traumas e nos limitam de alguma forma que se fará necessário em algum momento ser tratado para que essa área seja destravada. A maioria das pessoas não tiveram bons pais que os guiaram em princípios sólidos e de sucesso e espiritualidade. Se você é uma dessas pessoas que cresceram sem pais instruídos, quebre nos seus filhos esse padrão de pais não instruídos tendo filhos e deixando eles à sorte na vida. Seja coluna e direcione seus filhos nesse princípio de sucesso. O primeiro princípio é ensinar como lidar com o dinheiro. A maioria dos pais não sabem a importância que é de ensinar para seus filhos sobre como lidar com o dinheiro na vida. Até porque a maioria dos pais não sabem lidar com o dinheiro, ou seja, não podem ensinar algo que não sabem. Não aprendemos princípios básicos para ensinar para os filhos, como poupar uma parte para a emergência, investir outra parte para criar novas fontes de renda. Pablo Marçal costuma dizer que se estamos contando com uma ou duas fontes de renda, estamos à beira de uma ruína, e isso é verdade. É obrigação dos pais ensinarem para seus filhos a lidarem com o dinheiro, ensinar o valor das coisas. Existem pessoas hoje em dia que não sabem valorizar, por exemplo, trabalhos humildes como empregadas domésticos, pedreiros e outras profissões humildes também. Isso é herança de uma criação mimada e mal resolvida. Os pais devem ensinar para seus filhos o valor de conquistar as coisas, o valor do trabalho e de como trabalhar dignifica uma pessoa. Aprender a lidar com o dinheiro é de suma importância, por exemplo, também para ter um casamento saudável. Boa parte dos divórcios que acontecem são por causa de dinheiro, de finanças.
Sem conhecimento básico de finanças, você passa a sobreviver na vida, ou seja, vive para pagar as contas e apenas isso. Só para você ter noção, se conseguisse guardar, por exemplo, R$ 200, em um ano você teria R$ 2.400 guardados e em 5 anos teria mais de R$ 12.000. Sem falar no poder que existe em investir dinheiro em materiais, em mentorias, networking. O melhor gasto que uma pessoa pode fazer na vida é no seu próprio desenvolvimento. Um carro, o ladrão, por exemplo, pode roubar, mas seu conhecimento de como começar um negócio do zero, ninguém pode tirar de você. Essas coisas e muitas outras, como investimentos, planejamento financeiro, apenas pessoas que aprenderam a lidar com o dinheiro poderão desfrutar na vida, porque não podemos nos desenvolver ou fazer aquela viagem dos sonhos sem planejamento e sem ter dinheiro. Ensine seu filho a lidar com o dinheiro. É garantido que você irá livrar ele de muitos sofrimentos na vida. Você não pode deixar que seu filho vá para o mundo analfabeto financeiro. Ele irá sofrer muitas coisas. Aqui recomendo a leitura do Segredo da Mente Milionária. E ensine o seu filho esse princípio, como lidar com o dinheiro. A segunda lição é: ensine para o seu filho a diferença entre passivos e ativos. Os pobres não sabem diferenciar o que é uma boa compra e o que é uma compra ruim. Quero te ensinar agora como fazer as melhores compras da sua vida. Antes, deixa eu explicar o que são ativos e passivos. Passivo é todo tipo de responsabilidade que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, a sua casa, que tem que ser paga água, luz e mantimentos, seu carro que te leva ao trabalho, faculdade, são bons exemplos de passivos. E aqui, antes de explicar sobre os ativos, quero dar um adendo. Não tem como viver uma vida completamente livre dos passivos. A questão é onde estamos colocando boa parte do nosso dinheiro. Hoje em dia existem centenas de materiais e mentorias que valem a pena serem feitos, livros que precisam ser lidos e investimentos que precisamos ter. O problema das pessoas é que elas gastam quase que todo o dinheiro ou boa parte do dinheiro apenas com passivos, não constroem nada, não fazem novas fontes de rendas. Essa é a questão. Pessoas pobres gastam seu dinheiro apenas com passivos. Pessoas ricas entenderam que quanto mais ativos tiverem, mais livres estarão na vida e mais rápido chegará a sua liberdade financeira e sua aposentadoria. O ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso de alguma forma. Vou dar o exemplo do carro para você entender como algo pode ser um passivo ou um ativo. Enquanto você só tem o carro para uso pessoal, ele é um passivo. Mas no momento em que você começa a usar esse carro em aplicativos de transporte, onde você fará um serviço, por exemplo, de Uber, aquele carro vira um ativo. Casas alugadas são ativos. Montar um negócio lucrativo é ativo. Escrever um bom livro de sucesso, tudo coloca dinheiro no seu bolso. Então tudo que coloca dinheiro no seu bolso é um ativo. E o que tira dinheiro do seu bolso, responsabilidades, são passivo. Seu filho precisa aprender desde cedo a diferença entre passivos e ativos. E ele precisa ser motivado, incentivado a ter cada vez mais ativos na vida. Seu filho deve ser motivado a fazer mentorias com o Thiago Reis, por exemplo, para aprender sobre ações e começar a investir dinheiro na bolsa de valores da forma certa. Aprender com o professor Baroni e começar a ter cada vez mais cotas de fundos imobiliários. Além de poupar, seu filho deve aprender o potencial que tem os ativos. Talvez você não tenha conseguido alcançar sua aposentadoria aos 30 anos. Mas se você ensinar esses princípios para ele bem ensinado e ele colocar em prática, há uma grande chance de ele se aposentar cedo e ainda cuidar da família. E com certeza ele estará na frente da maioria dos jovens da sua idade. Ensine para o seu filho que a partir do momento que sua renda ativa bancar seus gastos passivos, você poderá bancar uma vida de luxo, viagens, mas nunca ao contrário. Viagens em si são passivos. Lembra, tudo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo. Se passamos uma vida toda só gastando com passivos, nunca teremos realmente tranquilidade.
O caminho para a tranquilidade financeira é ter apartamentos alugados, te dando renda, livros escritos, investimentos na bolsa de valores de forma certa, cotas de fundos imobiliários, te rendendo. Existem centenas de formas de ter ativos na vida. Escolha o que mais te agrada e trabalhe para obter. Depois que seus ativos te sustentarem, sua aposentadoria e sua liberdade financeira estarão garantidas. Ensine a diferença entre passivos e ativos para o seu filho. A terceira lição é: prepare-se para se frustrar, porque não tem como passar nessa vida sem frustrações. Pessoas vão te trair, negócios vão falir. Ensine seu filho a se preparar para as mazelas da vida que inevitavelmente virão. Prepare ele emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente para questões difíceis que virão inevitavelmente da vida. Não tem como passar por toda essa vida completamente blindado de coisas ruins. É por isso que os pais que privam seus filhos de, por exemplo, terem quedas de bicicleta, de se machucarem no futebol, de aprenderem a lidar com situações difíceis sozinho, eles não estão protegendo seus filhos. Na verdade, estão condicionando os seus filhos a estarem em um estado de fraqueza e despreparo para a vida. Não estamos falando de traumatizar os filhos, mas existe um estudo que diz que se um motorista assistir um vídeo de um acidente de trânsito antes de sair para as ruas para dirigir, ele tende a ser mais cauteloso, zeloso e andar nas medidas de segurança. Thiago Brunet tem uma história que ele diz que marcou ele a vida toda. Ele disse que um amigo chamou ele para andar em uma montanha russa e disse que era tranquilo e não assustava porque ia devagar. E por isso Thiago não precisava se preocupar, já que ele tinha medo. Mas na verdade, a montanha russa era muito rápida e ele ficou traumatizado porque ele disse que não esperava por aquela situação. Ele foi pego despreparado por tudo aquilo. Me diga, o que é melhor? Você treinar seu filho e preparar ele emocionalmente, psicologicamente, financeiramente e espiritualmente para as coisas ruins que podem acontecer e que inevitavelmente vão acontecer, treinar ele e ensinar a lidar com as emoções de forma inteligente, fazendo assim ele se livrar de diversos traumas que ele teria na vida, mesmo que ele fique em um estado de alerta, ou deixar ele inocentemente enfrentar a vida e quebrar a cara, criar diversos traumas porque não estava preparado emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. A melhor opção é preparar seu filho para a vida, mesmo que isso faça ele amadurecer mais cedo do que o normal. Muitas pessoas têm traumas na vida que bloqueiam seu potencial e que precisam ser tratados por não ter tido uma instrução inteligente na infância. A quarta lição é o valor de se ter as pessoas certas ao seu lado. Ensine seu filho que a maioria das pessoas estão preocupadas com as suas próprias vidas, são egoístas. As melhores pessoas para termos em nossa vida são aquelas que entenderam que sozinhas elas podem chegar a algum lugar com muito esforço, mas com companheiros valiosos elas vão longe e vão se desenvolver muito mais no processo. Ensine seu filho a ser seletivo na vida. Ensine sobre a questão do orgulho, de que precisa ser tratado na vida de todas as pessoas. Todos temos níveis diferentes de orgulho que precisamos tratar. As melhores pessoas para termos ao nosso lado são as pessoas que torcem por nosso sucesso e têm algo sempre para agregar nas nossas vidas. Existem pessoas que são como mochilas, que precisam ser carregadas. Elas apenas querem algo de você e nunca existe reciprocidade vindo dela. Ela não agrega nada na sua vida. Existem alguns amigos que querem você perguntando o tempo todo como elas estão, mas em nenhum momento perguntam de volta ou estão dispostas a saber como você está. Ser seletivo é importante para ter sucesso na vida, porque amizades e familiares tóxicos perto do seu filho podem levar ele a frustrações e completo fracasso. Aprenda sobre como pessoas inteligentes se portam, como elas agem, quais melhores amigos para ter ao lado. Ensine ao seu filho a ter ao lado dele apenas amigos que agregam em sua vida, que motivam ele a crescer, que se alegram verdadeiramente com o sucesso dele e que desejam sempre ver ele melhor. Por isso, perguntam sobre como ele está, porque realmente se importa. Ensine seu filho o valor de ter as pessoas certas ao seu lado e que isso fará ter sucesso na vida.
Essas 4 lições, se você ensinar para os seus filhos, com certeza ele irá se destacar na vida. Ensine sobre ativos, ensine sobre ser seletivo nas amizades, ensine sobre tudo isso e com certeza ele terá sucesso. Espero que esse vídeo possa ter agregado na sua vida, espero que você possa praticar esses ensinamentos ensinando para os seus filhos.